Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta. Eu sou o Fábio. Estamos aqui hoje para encerrarmos o capítulo 12 do Evangelho de João, a parte 4 do capítulo 12, episódio 128, segunda temporada. Tudo bem com você? Você que nos ouve de várias partes do Brasil e do mundo, Deus abençoe a vida de vocês. São muito bem-vindos aí, tem acompanhado, compartilhado. Você pode entrar em contato conosco através do Instagram, entendes_o que estás lendo, ou através do e-mail, vários outros contatos aí que você acha nos streamers que transmitem o nosso podcast. Você pode estar falando conosco, nos dizendo como essa mensagem tem chegado até você, como tem te abençoado. Sugestões, críticas também, estamos abertos para a gente estar se conectando aí e conversando, beleza? Vamos encerrar hoje então, falando um pouquinho sobre o que Jesus disse que atrairia os homens a ele, o que tudo isso significa, e fecharmos o capítulo 12. Todos nós precisamos de Jesus, isso é uma verdade inegável. Assim como toda planta que cresce no campo precisa do sol e da chuva, assim como ninguém pode viver a vida natural sem ar e comida, ninguém pode viver uma vida superior sem Jesus. Nunca poderemos ser o que deveríamos ser, até que Jesus, o Cristo, esteja nos usando para si mesmo. Nós somos como velas apagadas, e só Jesus pode nos acender e nos fazer iluminar novamente. A designação aplicada a Jesus, essa expressão que nós vemos aqui no texto, se você puder, leia esse capítulo 12 para você entender a nossa explanação bíblica aqui, a nossa exposição. Estamos tentando fazer uma pregação expositiva. Então essa expressão filho do homem que nós vemos aqui, ela era familiar no Antigo Testamento. Era usada equivalente a homem. Foi aplicado também no livro de Ezequiel, ao próprio profeta, em cerca de 80 passagens. Há uma passagem no livro de Daniel em que o Messias é apresentado como semelhante a um filho do homem. No Novo Testamento, a expressão ocorre 82 vezes e em quase todos os casos é usada pelo próprio Jesus. É encontrada em todos os 4 evangelhos. Aqui apenas nos evangelhos é usado por outros de Nosso Senhor e como se fosse desejado entender o significado completo da frase. Estevão, quando ameaçado de morte, mártir, fez uso desse nome, o que mostra que era bem conhecido e corrente também entre os primeiros cristãos ali de Atos. O mesmo é aparente de seu emprego por João no Apocalipse, ao descrever o Cristo, né? Existem várias passagens nas quais parece que o Filho do Homem é considerado quase equivalente a Filho de Deus também. Na grande confissão de Pedro, em resposta à indagação de Cristo, e novamente na interpretação de Caifás, na linguagem de Nosso Senhor, em Lucas 22, 69 e 70, e Mateus 16, 13 e 16, nós vemos Pedro falando. Então, para o cristão, a designação ela sugere grandes doutrinas cristãs. O Filho do Homem é para ele a deidade encarnada e ainda a divindade em participação com nossa natureza, em comunhão sacerdotal com nossa vida, em simpatia humana com nossos sentimentos, em humilhação e sacrifício. E por outro lado, o Filho do Homem nos assegura que ele é nosso representante acima, nosso mediador e amigo, nosso Senhor e juiz. Luz no caminho. A ocasião dessa admoestação é bastante inteligível. Os judeus ficaram naturalmente perplexos com as palavras de Jesus no versículo 32, a respeito de sua morte que se aproximava e do misterioso poder que em e depois de sua morte ele deveria exercer sobre os homens. Não é de se admirar que eles perguntaram quem poderia ser esse Filho do Homem.
Jesus não queria desencorajá-los dessa investigação como sendo de grande interesse. No entanto, era o desejo de Jesus que os judeus se lembrassem da abordagem prática de sua linguagem. Agora que a luz brilhava, cabia aos favorecidos com seu brilho caminhar por sua orientação celestial. Qual é a luz pelo qual somos orientados a andar? Sem dúvida, a luz espiritual derramada sobre o mundo por Cristo e seu Evangelho, a luz que é divina, gloriosa, perturbadora e suficiente para a iluminação de todos os homens. Esta é a luz clara do conhecimento, a luz pura da santidade, a luz brilhante da alegria, a luz bem-vinda do conselho e da segurança. Estamos nessa vida, meus queridos, como viajantes, que tem muito de sua jornada para fazer em tantas horas. Há muito tempo, se ao menos eles se mantiverem firmes, lembrando-se de que o sol não para, esperando sua conveniência e sua indolência. Enquanto esses judeus estavam disputando, duvidando e odiando, suas oportunidades estavam se esvaindo. Eles falavam como se sua decisão afetasse Jesus e não a si mesmos. Como se a validade de sua posição dependesse de seu consentimento, ao passo que era a validade de sua própria posição que estava em questão. A luz vem para que possamos usar os olhos, mas o uso dos olhos leva ao uso das mãos e também dos pés. A palavra de Jesus aqui deve ser comparada com sua palavra semelhante em João 9, onde ele diz: a noite vem quando ninguém pode trabalhar. A luz de Jesus nos é dada para que possamos progredir com segurança e rapidez em todas as atividades da vida. Assim fazemos o melhor que podemos para aproveitarmos as breves oportunidades da vida. Em João 12,36, nós vemos a expressão filhos da luz. Essa expressão notável, ela ocorre 4 vezes no Novo Testamento. Em Lucas 16,8, o Senhor Jesus contrasta com os filhos dessa geração, os filhos da luz. E nesta passagem ele apresenta a perspectiva para aqueles que acreditam na luz de que eles se tornarão filhos da luz. Paulo, em Efésios 5,8, admoesta os cristãos a andarem como filhos da luz, e em 1 Tessalonicenses 5,5 assegura aos cristãos que todos são filhos da luz. A designação ela é instrutiva e apropriada, pois indica que Deus é luz. Ele é o autor da luz natural, pois primeiro disse: haja luz e houve luz. Ele também brilhou em nossos corações para nos dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. No versículo 46 está registrado que Jesus disse: eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Não apenas Cristo, como a luz do mundo, brilha sobre nós em glória espiritual, mas o Espírito Santo ilumina a natureza interna ao abrir os olhos do entendimento para percebermos a verdade e a graça do céu. Em suma, o que eles precisam é acreditar em Deus. Isso é fé, e fé é a essência da nossa religião, do nosso cristianismo. Fé em uma pessoa viva, consciente e moral, não em uma inteligência impessoal, seja lá o que for, inferior a nós, mas em um Pai no céu em quem está toda excelência moral, que admiramos em nossos semelhantes apenas em parte, excedendo nossa imaginação e, na verdade, totalmente além da medida. Se os homens vivem como milhões vivem, sem essa fé, eles vivem abaixo das possibilidades de sua natureza e vocação. É essa fé que dá ao coração humano paz, força e esperança. E para a vida humana, significado, estabilidade e grandeza. Sem ela, o homem não é verdadeiramente homem. Com isso, ele é um filho do próprio Deus. No entanto, meus queridos, essa fé ela não é fácil para nenhum de nós. Para as multidões é em seu estado quase impossível, talvez nem mesmo possível.
A fé no Filho envolve a fé no Pai. Quem crê em mim não crê em mim somente. Cristo revela o Pai como objeto supremo da fé. O Filho ainda era um revelador do Pai como objeto supremo da nossa fé. Sua missão, ela conduziu naturalmente, diretamente, a nossa fé no Pai. A fé nele era ainda um degrau para a fé no Pai. O primeiro lugar de descanso da fé em seu voo ascendente ao Supremo. Haveria um tempo em que Cristo seria revelado como objeto especial da fé. Mas agora o Pai é revelado como tal. E o revelador fica em segundo plano. No entanto, a fé em Cristo envolve a fé no Pai. Ninguém pode acreditar em Cristo sem acreditar no Pai. Existe uma conexão tão essencial e oficial entre o remetente e o enviado que a fé em um envolve a fé no outro. Quando a fé abraça o Filho, ela encontra o Pai. É uma visão espiritual de Cristo envolvendo uma visão espiritual do Pai. Ele disse: aquele que me vê, vê o Pai. Cristo é a imagem expressa de sua pessoa, a expressão de seu caráter e atributos, a revelação de sua vontade e propósitos. Somente a fé em Cristo tornou possível a plena fé no Pai. O conhecimento é essencial para a fé. Devemos conhecer a Deus até certo ponto antes de podermos exercer uma fé inteligente nele. Na verdade, conhecimento apropriado é fé. Isso é vida. Somente Cristo revelou Deus plenamente à humanidade e forneceu-lhes conhecimento a respeito dele. Sua missão era puramente divina, não era autoderivada. Eu não falei de mim mesmo, ele disse. Isso, no caso dele, seria uma impossibilidade, pois ele e o Pai são um. Foi puramente a vontade do Pai. Sua missão foi minuciosamente definida, foi corporificada em uma ordem divina. Esse comando abrangia os mínimos detalhes de sua missão. Esse comando estava sempre presente para ele em sua consciência interior, escrito como uma lei no seu coração. Foi a inspiração de cada pensamento e o peso de cada palavra. Na verdade, era uma parte de si mesmo. Sua missão foi totalmente compreendida por ele. Compreendida em seus resultados naturais, vida eterna. Compreendida em sua terrível importância. O destino da família humana dependia de sua mensagem. Foi compreendido absolutamente. Eu sei, não é eu penso, eu imagino. Não, ele sabia. Sua missão foi cumprida da maneira mais fiel, sem nenhum acréscimo, sem nenhuma dedução, com a mais devotada fidelidade, quanto à substância ao espírito, com o maior cuidado. Não havia predileção por favores, nem forma de querer agradar ao paladar, ao sabor, nem em busca de elogios, não houve tentativa de agradar a ninguém, exceto seu Pai. Jesus viveu para isso, agradar o Pai. E você e eu, para que temos vivido, a quem temos tentado agradar? O propósito da nossa vida precisa ser o propósito de Cristo, agradar a Deus. Beleza? E aqui se encerra mais uma etapa, capítulo 12 de João, chegando ao final. Nós temos um encontro marcado no capítulo 13 para nós continuarmos estudando a Bíblia. Tem muita coisa legal, nossa jornada ainda é muito longa para seguir. E vamos junto, firmes e constantes, sempre avante, sem jamais desistir. Deus abençoe, um abraço, até breve.